primeiro lugar, boa noite, paz do Senhor, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, mas eu acho que eu já sei a resposta. Tem alguém aqui que não me conhece, que não me conhecia, está me vendo a primeira vez? Né? Não? É porque já são 1 ano e 1 mês que eu saí daqui, né? Eu saí daqui dia 14 de dezembro, então nós já temos com 1 ano e pouco, e nesse 1 ano e pouco pode ser que muitas pessoas entregaram a vida para Jesus, né? E de repente não ouviram falar ainda. Mas amém, queridos. Também eu queria, assim, em primeiro lugar, agradecer a Deus, agradecer ao pastor Dani pela oportunidade e agradecer a vocês. Eu estou aqui de coração, eu quero agradecer muito a vocês. Por quê, pastor? Porque essa igreja, ela é uma igreja missionária. E eu não sei se vocês sabem, mas eu acredito que vocês sabem. Eu ainda recebo a minha prebenda daqui. É a igreja Paz Church de Monte Alegre, que ainda nos mantém lá, fazendo o trabalho, a obra de Deus. E eu creio que você faz parte desse projeto, você também está envolvido, você, como mantenedor da casa do Senhor, tem sido um cooperador para que nós possamos desenvolver aquilo que o Senhor tem para aquela comunidade, né, que ainda é chamado Distrito de Santa Maria do Uruará. O distrito já é um passo para se tornar cidade, né? Vem vila, comunidade, distrito e cidade. Então eu creio que em nome de Jesus, muito em breve, Santa Maria será uma cidade para a glória de Jesus. Mas eu quero de coração, querido, sinta-se representado ali, sinta-se fazendo parte daquele projeto ali. E a lancha sai segunda, quinta e sexta, 1h da tarde. 5h da tarde você já está lá comigo, tá? Você pode passar um final de semana lá comigo. Você sai daqui na sexta-feira 1h, chega lá sexta-feira 5h, só volta de lá na segunda-feira 4h30 da madrugada. Você vai passar um final de semana, a gente vai comer lá tracajá, jabuti, tartaruga, cupido, é só caça. Isso, olha, vai logo se agendando aí. Mas que bom, querido, muito bom. Está sendo filmado, né, meu filho? Meu Deus do céu, eu falo muito. Já vão me queimar ali. Mas de coração, muito obrigado mesmo, tá? Eu tenho orado, Deus sabe, eu tenho orado por Monte Alegre, para que Deus continue abençoando, para que eu possa continuar fazendo a obra ali também, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Mas, queridos, eu quero compartilhar algo hoje, cujo tema, eu vou tentar correr aqui e tentar me controlar. Estou sendo televisionado. O poder da cooperação. O poder da cooperação. E João capítulo 4, mais especificamente no verso 35, né? João capítulo 4, no verso 35, aonde João vai falar aqui sobre a ceifa e os ceifeiros. No verso 35 vai dizer assim, ó: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E ele vai tratar que os trabalhadores, eles acabam sendo poucos para tanta coisa que ainda tem para fazer. Deixa eu tentar fazer uma introdução, querido, para vocês entenderem o raciocínio de onde eu quero chegar. Uma coisa, querido, é você morar em uma casa, mas não ter a noção de quanto pesa manter aquela casa. Uma coisa é você morar naquela casa e não ter a noção de quanto pesa manter. Uma coisa, queridos, é você realmente fazer parte de algo, mas sem entender o peso que tem naquilo. Muitas pessoas só vão entender o peso realmente a partir do momento em que eles realmente são colocados como responsável por aquilo. Então, um filho só vai entender o que é ser pai, o que é o papel de um pai, ou quais os sentimentos de um pai, quando ele for pai. Ele só vai entender o peso de manter uma casa quando ele tiver que manter aquela casa. Muitas vezes eu já ouvi alguns testemunhos de pessoas que casam, né, filhos que casam, e um mês depois liga para o pai, né,
papai, o que foi, meu filho? Um rapaz entregou aqui um negócio de um talão de luz aqui, e como é que é isso, pai? Meu filho, a partir de agora você vai ter que aprender a pagar o seu talão de luz. Então tem muitas pessoas que não sabem o que é isso. Então, querido, uma coisa, preste muita atenção nisso, uma coisa é eu ser um obreiro, uma coisa é eu ser um pastor em treinamento, uma coisa é eu ser um pastor auxiliar, outra coisa totalmente diferente é você ser o pastor titular de uma igreja. Você vai começar a ver na pele, você vai começar a experimentar realmente e ver, porque nós aprendemos muitas vezes, assim, vamos colocar assim, na teoria, mas quando é na prática, você vai ver como realmente é um pouco diferente. Queridos, e agora tendo essa experiência, né, eu aceitei Jesus com 27 anos de idade, e eu tenho hoje 49 anos, olha só, 49, dia 8 de novembro agora eu completo 50 anos, vocês estão convidados para em Santa Maria comer o boi, né? Então eu já estou com 49 anos, desde os 27 que eu sigo a Jesus, né? E eu estou experimentando algo muito novo, mas eu aprendi muita coisa que hoje eu paro e penso e digo assim, cara, como é importante isso, aqui no Tadel. Às vezes quando nós falamos que Tadel é um treinamento avançado de líderes, a gente não pega essas palavras e mensura o tamanho disso, ou o peso que isso traz. A gente só vai entender quando realmente você estiver carregando isso, aí você vai entender. Aí que você vai entender quando pastores pregaram, ensinaram isso, falaram sobre isso, disseram que era para fazer desse jeito, era para fazer daquele outro jeito. Aí quando você vai viver essas coisas na prática, aí você diz, olha, agora que eu estou entendendo aquilo. Então, querido, o Tadel é isso, é esse treinamento. Então procure entender que tudo que você aprende no Tadel, vai chegar uma hora que vai ter que sair do campo da teoria e vai entrar no campo da prática. Não que eu sei que vocês já não estão praticando isso nas células, nos discipulados, você fazendo os seus, olhando os setores, né, você fazendo toda essa, mas existem muitas coisas que realmente é muito diferente quando realmente você está sendo responsável por aquilo. Então, queridos, eu aprendi nesse 1 ano e 1 mês que eu estou ali em Santa Maria, sobre como é importante o poder da cooperação. É você entender que não tem como você fazer sozinho, é humanamente impossível, não tem como, você não vai conseguir. Eu vou te dizer uma palavra que talvez você não vai conseguir. Se você não entender a importância das pessoas, se você não entender o valor das pessoas, se você não souber usar os dons, talentos e aptidão das pessoas para cooperarem, para que o reino de Deus possa fluir, crescer, você não vai conseguir fazer sozinho. Nós precisamos entender isso, querido. E a Bíblia nos ensina que os pastores, eles têm essa responsabilidade de ferramentalizar a igreja, de trazer ferramentas para a igreja, para que a igreja depois possa usar essas ferramentas. É como se eu chamasse alguém para construir uma casa. Eu vou chamar um pedreiro, vou chamar um carpinteiro, vou chamar um eletricista, vou chamar alguém que mexa com a hidráulica, e eu vou agora ferramentalizar essas pessoas para que elas possam desenvolver o trabalho. Eu vou chamar o pedreiro, eu vou usar isso como uma forma de ilustrar, e vou dizer, querido, você está responsável de levantar as paredes, então eu quero te dar aqui a colher, eu quero te dar aqui o plumo, eu quero te dar aqui o cimento, a areia, a pedra, o tijolo, e você está responsável disso.
Eu vou chamar o carpinteiro e vou dizer: querido, você vai ficar responsável de tudo que envolve a madeira. Então eu vou te dar aqui a maquita, vou te dar o serrote, vou te dar o martelo, vou te dar os pregos. Chama o outro e diz: querido, você vai ficar responsável da parte elétrica. Então está aqui os fios, né? Está aqui a fita para você colocar aqui nos fios, né? Está aqui, né, as conduítes, está aqui a caixinha, está aqui as tomadas, né? E chamar, né, a pessoa que vai mexer com a hidráulica: querido, está aqui os canos. Esse cano mais fino você coloca nas torneiras, o cano mais grosso, aquele maior você coloca naquele lugar lá para descer, né? E você vai, então observe, difícil é fazer com que essas 4 pessoas, que cada um tem uma função diferente, um dom, uma aptidão, um talento diferente, trabalharem em comum acordo, para que no final da história, aquela construção que várias pessoas participaram, se torne um projeto que glorifique o nome do Senhor. É aqui que está o grande mistério, querido. E nós precisamos entender isso. Eu queria que você fizesse algo assim. Eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado e dissesse assim: eu preciso muito de você. Não, mas fale isso assim, de uma forma verdadeira, não simplesmente porque eu falei. Eu preciso muito de você. Olhe para o outro lado, para que ele não fique com inveja ou com ciúme, alguma coisa assim, e diga para ele assim: eu preciso muito de você. Querido, se nós não entendermos isso, o quanto nós precisamos um dos outros, infelizmente nós podemos sofrer muitos danos. Muitos danos. A Bíblia vai nos falar, querido, em Marcos capítulo 2, a partir do verso 1 ao verso 12, vai falar daquele paralítico, que 4 amigos, né, tiveram a ideia de levar ele até Jesus. Você já conhece essa história. E eles se depararam com muitos obstáculos, eles se depararam com muitas dificuldades para realizar esse projeto. Mas aqueles 4 amigos, eles se uniram em um propósito. Eles se uniram para tentar de alguma forma ajudar alguém. Eles poderiam ter se unido por um projeto, eles poderiam ter se unido por um alvo, uma meta, mas eles se uniram ali com um propósito: nós precisamos ajudar o nosso amigo, nós precisamos ajudar o nosso irmão, nós precisamos levar ele até o lugar a qual possa possibilitar a mudança da vida dele. E nós vamos tentar fazer isso, mas diante dos obstáculos, eles poderiam ter dito: não, nós vamos parar, está difícil, está muito complicado, é muita gente, é muito... Não, mas mas vamos lá, a gente consegue, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer frito, cozido, até que tiveram a brilhante ideia de subir, tirar o telhado e arriar aquele paralítico diante da possibilidade de haver uma mudança na vida dele. Mas aquelas 4 pessoas, aqueles 4 amigos, aqueles 4 cooperadores se uniram com um propósito de ajudar alguém, de tentar fazer com que aquela vida pudesse ter um rumo diferente, uma mudança na sua vida, na sua trajetória. E eles se uniram. Querido, não tem coisa mais importante no reino de Deus do que quando a igreja se une com o propósito de ajudar a mudar vidas. Essa tem que ser a nossa principal tarefa, função, alvo e meta. É fazer com que haja em nós o mesmo sentimento, o mesmo coração, para que possamos juntos ajudar a vidas a mudarem. Nós precisamos entender isso. Eu sei que a nossa visão, ela por causa da organização, ela tem, parece que algumas divisões: distrito tal, setor tal, área tal. Mas isso não significa divisão. Isso está falando de organização. Organização. É uma organização, porque quando a coisa fica muito grande, fica difícil de organizar. Então a nossa liderança teve essa visão e levantou isso. Mas infelizmente muitas pessoas não entendem isso, e transformaram isso em disputas, transformaram isso em concorrências, transformaram isso em coisas que trazem mais prejuízo do que somar no reino de Deus. E nós precisamos, querido, nós precisamos. Eu estou lhe falando de coisas que
eu estou experimentando coisas novas, como eu já lhe falei, é 1 ano e 1 mês, né? Eu tirei agora 10 dias de folga para resolver algumas coisas, mas nós estamos vivendo, experimentando e também vendo agora como é importante, querido, quanto é importante, para que o reino avance, para que o reino não sofra dano, e para que realmente vidas possam ser alcançadas. Mas isso vai fluir de uma forma muito melhor quando todos estiverem trabalhando unidos, mesmo que outros tenham dons, talentos e aptidões diferentes, mas que todos caminhem no mesmo alvo para alcançar a mesma meta, que é glorificar a Deus e alcançar as pessoas para Jesus. Amém ou não amém? Está dando para entender, querido? Né? Está dando para entender? Agora escute, eu coloquei algumas coisas aqui, até para que a gente tenha o que comentar. Eu coloquei aqui que o poder da cooperação, essa cooperação, ela já vem desde o Antigo Testamento, querido. Se você for pegar o Antigo Testamento e for ler, você vai se deparar com vários casos em que houve a necessidade de uma cooperação. Uma das passagens assim mais que ilustra isso é de Moisés. Moisés, abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 11. Eu acho que vai aparecer aqui, né? Dá para aparecer? Né? Números capítulo 11, no verso 16 e o verso 17. Números capítulo 11, verso 16, diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciões e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Mostra o 17. Então descerei ali, falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não as leve tu somente. Preste atenção nisso, querido. Diga assim: eu preciso de você. Querido, quem era Moisés? Moisés era, vamos colocar assim, era o cara do Antigo Testamento. Mas Moisés tentou resolver tudo sozinho. Ele tentou. Mas ele não tem como, querido. Não tem como. Então, depois de um aconselhamento do seu sogro, Deus chama, dá para ele a direção, e a Bíblia deixa bem claro aqui no verso 17, ó: eu porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não as leves tu somente. Querido, querer levar tudo sozinho, querido, você vai sucumbir, você não vai aguentar, você não vai conseguir. Pastor, o senhor está com pensamento negativo? Não, querido, eu estou te falando do reino de Deus, eu estou te falando de coisas que são realmente um alicerce para nossas vidas. Aí aquilo que eu falei, talvez você só vai entender isso quando vocês assumirem uma responsabilidade maior. Aí vocês vão lembrar daquele pastor magrelo que um dia falou que eu não ia conseguir levar sozinho. Aí você vai entender, porque muitas vezes a gente quer se basear no nosso conhecimento, na nossa força, no nosso intelecto, naquilo que nós achamos, naquilo que nós pensamos, e queremos levar tudo no peito sozinho. Não, pode deixar que... vai chegar uma hora que você vai sucumbir, e você vai entender que você precisa dos outros, você precisa do seu irmão, você precisa do seu irmão. Uma outra coisa, querido, também no livro de Neemias, que eu acho muito interessante, Neemias capítulo 4, do verso 16 ao 20, Neemias 4, diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade impunha lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás em toda a casa de Judá. Isso aqui eu vou resumir. Quando Neemias estava com um projeto de reconstrução do muro. Você já pensou se Neemias fosse uma pessoa que achasse que ele poderia fazer tudo sozinho?
Aí de repente, não, pode deixar que eu vou reconstruir o muro sozinho, que eu vou combater as guerras sozinho, pode deixar que eu vim lá, né, do reino, eu vim trazendo tudo, eu vou fazer tudo. Não vai, filho. Sinto muito em te dizer, não vai. E a Bíblia vai nos ensinar que Neemias, debaixo dessa direção de Deus, ele levantou pessoas para estarem com ele. Pessoas que cada um levantava uma parte, cada um fazia um pouco. E na hora da guerra também ajudavam a guerrear. Eles trabalhavam com uma mão e com a outra, pegava a espada, pegava o escudo, mas todos juntos, com um propósito: reestruturar a muralha, e ao mesmo tempo estavam prontos para a batalha. É assim que a igreja do Senhor Jesus tem que ser. A igreja do Senhor Jesus tem que estar juntas, unidos, todos trabalhando com um só alvo e um só propósito, e ao mesmo tempo pronto para a guerra se for preciso. É assim, querido. Então entenda, querido, que a cooperação já vem desde o Antigo Testamento. Agora, infelizmente, no ato da cooperação, eu não sei como é que está o meu tempo. Tem um relógio ali, né? Isso, né? O relógio sempre trabalha contra mim. Eu não sei por que isso, né? Mas existe algo, querido, que nós chamamos, eu coloquei aqui, como os inimigos da cooperação. São aquelas coisas, aquelas situações, aquelas intervenções que muitas vezes acabam, em vez de ajudar, acabam piorando, atrapalhando, né? Eu costumo usar um exemplo. Eu acredito que isso não acontece aqui. Amém? Amém ou não amém? Não, aqui em Monte Alegre não tem. Eu costumo usar um exemplo do seguinte: a igreja, vou representar a igreja do Senhor Jesus como um caminhão que está numa estrada, indo em direção a Canaã celestial. Ali, caminhão, e em cima do caminhão vai lotado, pastora Mila, vai lotado de crente em cima do caminhão, é aquela maior alegria, aquele negócio. Só que no percalço dessa caminhada até Canaã, dessa jornada, acontecem alguns contratempos. Então imagine que o caminhão atolou, meu Deus, e o motorista, o caminhão não sai, aquele negócio todo. E é nessa hora, é que você vai ver na igreja, dentro da igreja, em cima do caminhão, você vai se deparar com 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas. Quais são elas? Primeiro, é aquelas que pulam de cima do caminhão e vão procurar uma árvore para encontrar uma sombra. Tem aqueles que pulam do caminhão, mete o pé na lama e o ombro embaixo do caminhão para ajudar a empurrar. E tem o terceiro. Qual é, pastor? É aquele que não sai de cima. Me perdoe a palavra, miserável, não ajuda e ainda faz peso. Mas muitas vezes, querido, nós nos deparamos com isso. Tem aqueles que pulam, eles até pulam de cima do caminhão, né? Graças a Deus, que pelo menos não está fazendo peso, mas também não ajuda a empurrar. Eles querem sombra, eles querem ficar de longe. Vai lá, irmão, empurra! Mas não mete o ombro embaixo. Tem aqueles não, que mete o pé na lama, tira a camisa, mete o ombro, empurra. Quando o carro patina assim, é legal quando o carro está atolado. Ele patina assim, o cara lameia tudo, meu irmão, fica todo lameado. Mas muitas vezes, querido, você sabia que é assim que a igreja muitas vezes se encontra? 3 tipos de pessoas. É aqueles que ficam olhando de longe. Não, quero ver o que vai dar. Quero ver o que vai acontecer aí. Estou aqui olhando de longe, bora ver no que vai, né? Enquanto tem aqueles que estão lascados, com o pé na lama, empurrando. E ainda tem aqueles que não pulam e ficam em cima do caminhão ainda, dizendo: vai irmão, empurra, empurra. Meu Deus. Mas existem os inimigos, querido, da cooperação. E um dos primeiros inimigos da cooperação que eu coloquei aqui é, às vezes, o próprio povo de Deus.
A Bíblia nos mostra, querido, em Números capítulo 12, eu não vou ler, mas fala que Moisés, conduzindo um povo, querido, pensa num negócio difícil, de repente próprio Miriam e Arão começam a se levantar, querendo, né, eu não sei se lutando por posição, lutando por querer também estar, e aí de repente começou a gerar problemas dentro da congregação. E aí, o que isso resultou? Resultou que Miriam ficou leprosa, e depois Moisés teve que interceder por ela. Então, em vez de estar querendo cooperar, está querendo levantar contendas, está querendo levantar problemas, está querendo levantar situações dentro da própria congregação. Então isso é muito triste, como diz o pastor Eibe. Que coisa feia, que coisa feia. E ainda eu coloquei um outro exemplo aqui dos inimigos da cooperação, aqueles que acabam realmente de uma forma muito, muito intensa, gerando rebeliões mesmo. Rebelião, a palavra não tem outra palavra, querido, a não ser rebelião, que foi o que Coré, né, com várias pessoas, vários da congregação, eles de uma forma muito real, eles se rebelaram mesmo contra Moisés, né? E então, em vez disso trazer cooperação, está querendo trazer contenda, divisão, e isso é muito triste, querido, muito triste. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, são os que põem obstáculos contra a obra. É aquele que sempre, né, está colocando desculpas, está colocando está criando alguma situação para impedir o avanço do reino de Deus. É por isso, querido, que nós precisamos, a igreja do Senhor Jesus, ela tem que adquirir algo, toda a igreja, se você não adquirir isso ao longo da sua caminhada com Cristo, eu acho bom você dobrar muito o joelho e pedir. Peça, porque a Bíblia diz que quando a gente pede, Ele dá, porque Ele é generoso. E o que é, pastor? Maturidade. Querido, o que nós vemos de cristãos que às vezes têm anos, mas não amadurece, não há uma maturidade, parece assim que não desenvolve, não cresce. Então, querido, eu quero te dizer com muito amor, se você tem dificuldade, peça a Deus, querido, Deus me dá maturidade, porque a maturidade, ela proporciona que muitas contendas sejam resolvidas de uma forma muito fácil, quando você tem maturidade. Agora, quando não tem maturidade, meu irmão, é complicado. Então isso é muito, muito, muito sério. Uma outra coisa, querido, um inimigo, né, da cooperação, é quando os que desamparam os seus companheiros na obra, que foi o que aconteceu em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, onde Demas, ele abandonou o apóstolo Paulo. Coloca aqui, meu filho, 2 Timóteo 4, 10, 2 Timóteo 4, 10, já está aí? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Olha essa palavra. Houve um abandono, houve realmente te vira, te lasca para ir, estou fora, não quero me envolver nisso, não quero participar disso, eu estou tirando meu time de campo, eu estou chutando o pau da barraca, literalmente, eu estou virando as costas, eu estou realmente não querendo fazer parte disso, de uma forma muito literal mesmo, um abandono. Demas literalmente abandonou o apóstolo Paulo, e isso aqui é muito triste, querido, quando nós vemos pessoas de potencial, pessoas que têm tudo assim para dar certo, né? Que tem tudo para crescer, para frutificar, mas por causa da imaturidade, por causa muitas vezes de uma falta de entendimento, acaba tomando atitudes e acaba abandonando por causa disso. Então, queridos, isso aqui são inimigos da cooperação, e nós precisamos entender isso aqui, querido, muito, muito forte. E eu quero assim, eu não vou ter tempo de explanar tudo isso aqui, mas
falar um pouco sobre a importância, de como é importante a cooperação. Como é importante. Como isso é importante. É aquela frase que eu falei no início, é você olhar para a pessoa e dizer: querido, eu estou precisando de você. Você pode me ajudar? Você pode me socorrer? Você pode me atender? Você pode me assistir? Você pode, de alguma forma... Ou então você dizer para aquela pessoa: você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Eu posso, fazer alguma coisa por você? Queridos, nós entendermos isso. Então, a cooperação, ela traz progresso. Ela traz progresso. Mostra aqui, meu filho, Atos capítulo 2, verso 44. Atos 2, 47, perdão. Atos 2, 47. Atos 2, 47. Amém ou não amém? Tiraram o rapaz dali? Já tá, né? É que eu estou ficando velho, querido. Presta atenção nisso aqui, ó. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha só, o que você acha que é louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo? O que é isso? Eram pessoas que estavam sempre dispostas a ajudar, dispostas a cooperar, disposto a dizer: querido, você está precisando de alguma coisa? E com isso, eles caíram na simpatia do povo. O povo começou a olhar para aqueles que se chamavam até então os do caminho e dizia: olha, eu conheci umas pessoas, rapaz, eles são meio estranhos, eles têm um hábito de comer a carne, de beber o vinho, mas olha, eles são muito legais, eles realmente são pessoas que eles têm algo diferente dentro deles. E o que é esse algo diferente? Eles têm um amor dentro deles, assim, que eu não sei explicar, e eles estão muito dispostos a cooperar, a ajudar. E aí, com isso, eles iam caindo na simpatia do povo, querido. Preste atenção como eu e você precisamos buscar entender quem nós somos em Cristo. Nós somos cooperadores, e nós precisamos ter maturidade para entender isso. Escute, querido, cooperar é um ensino das Escrituras, que a Bíblia vai dizer em Eclesiastes que é melhor serem dois do que um. E o que é isso? É cooperação. Porque quando um estiver passando por dificuldade, o outro diz: não, tu está precisando de alguma coisa, embora eu estou aqui contigo. Quando o outro estiver passando: não, estou aqui, vamos lá, não vamos desistir, não vamos parar. O que é isso? É cooperação, irmão. É trabalhar junto, é lembrar que aquela pessoa hoje ela pode estar por baixo, mas amanhã ela pode estar por cima. Hoje é você que está ajudando ela, amanhã é ela que pode te ajudar. É você entender isso. E é isso, quando as pessoas de fora começarem a olhar e ver esse sentimento que brota dentro de nós, eles vão começar a ver que em nós tem algo diferente. E aí eles vão querer o quê? Eles vão querer estar aonde nós estamos. E eles vão querer estar na célula, eles vão querer estar no culto, eles vão querer estar em qualquer lugar aonde você está. Por quê? Porque lá ele encontrou algo diferente. Mas enquanto nós estivermos deixando com que os inimigos da cooperação se envolvam, não vai. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: eu preciso de você. Aleluia. Escute, querido, a cooperação estimula a comunhão da igreja. Mostra aqui, meu filho, Atos 2, 42. Atos 2, 42. Olha só: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é isso aqui? Estão juntos. E essa cooperação, e perseveravam na doutrina, quer dizer, nos ensinamentos que os apóstolos tinham deixado, juntos cooperando. Meu irmão, eu não entendi isso aqui, dá para você me explicar? Isso é cooperação, irmão. Você ensinar a alguém, você tentar exemplificar para alguém alguma coisa que ele não está entendendo, você está cooperando com aquela pessoa para que ela possa desenvolver e crescer.
E a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Quer dizer, eles além de estudarem, eles estavam participando da doutrina, dos ensinos, eles ainda comiam. É por isso que crente, pensa, ele não bebe, mas come mesmo. No final da história, tudo se resume em carne assada, gordurinha, é isso, é aquilo, é uma maminha, né? No final da história, termina assim. Mas o que é isso, pastor? Cooperação. Estamos cooperando aqui. Eu estou cooperando com o irmão, comendo a bisteca dele, e ele está cooperando, comendo aqui a minha calabresa, e a gente está, no final da história, tudo isso chama-se comunhão, querido. E a Bíblia diz que eles perseveravam no partir do pão, mas também nas orações, um ajudando o outro. Então, querido, nós precisamos entender isso. E eu quero concluir falando assim que como Jesus, ele valorizou isso. Lembra que eu comecei lá no Velho Testamento, e agora estou trazendo aqui para o Novo, e eu quero te mostrar o quanto Jesus enfatizou isso, essa cooperação. Querido, Jesus, ele era Deus, sim ou não? 100% homem, 100% Deus. Ele poderia fazer tudo sozinho, sim ou não? Ele era Deus. Ele era não, ele é Deus. Ele pode, se ele quiser, fazer tudo sozinho. Não precisa de mim, de você, para nada, se ele quiser. Ele é Deus, ele é o Criador, é o alfa, é o ômega, é o início, é o fim. Pelo poder da sua palavra tudo se fez, é ele. Mas Jesus, ele abriu mão da sua glória e veio aqui para a terra. E ele veio para buscar e resgatar aqueles que estavam perdidos. Ele poderia fazer isso sozinho, mas ele decidiu buscar cooperadores. Do mesmo jeito que um dia ele encontrou eu e você. Eu e você somos a ilustração dos apóstolos. Cada um recebeu uma chamada em um momento diferente, em um momento da sua vida diferente. Alguns receberam a chamada cobrando impostos, outros receberam as chamadas nos barcos, outros receberam chamada enquanto estavam orando, outros receberam chamada quando Jesus vai passando. Independente de qualquer forma como você foi chamado, o que importa é que você foi chamado para ser um cooperador com Ele. É isso que eu e você precisamos entender. Em Marcos capítulo 3, do verso 13 ao 15, vai falar que ele escolheu 12 cooperadores para estarem mais perto, para ajudarem. Mas pastor, ele não podia fazer tudo sozinho? Podia, mas ele decidiu buscar cooperadores. E é isso aqui que eu acho tremendo. Obrigado, Jesus. Obrigado. Alguém já disse uma frase: se o Senhor for fazer, não faça sem mim. Não faça sem mim. Se o Senhor for trazer um avivamento, se o Senhor for fazer alguma coisa nessa geração, nesse século, Senhor, não faça sem mim. Me permita ser um cooperador. Me permita usar os dons, talentos e aptidões que o Senhor tem me dado, para que eu possa ser um cooperador, para que eu possa ser um ajudador, para que eu possa ser alguém que vá de alguma forma estar cooperando, e me ajude, para que eu não venha a ser alguém que vai trazer problemas e trazer coisas que vão gerar. Em vez de eu ser um cooperador, eu vou acabar me tornando alguém que vai estar destruindo a cooperação. Não, Senhor, eu não quero. Se tem alguma coisa que eu não entendo ainda, que eu não sei ainda, que eu ainda não fiz ainda, me ajude, levanta pessoas perto de mim para que cooperem comigo, para me ajudar, para me ensinar, para me capacitar. Mas no final eu quero também ser um cooperador junto com todos, para que o reino de Deus não sofra dano, e para que nós juntos possamos invadir essa cidade, alcançando pessoas que estão aí morrendo. Mas eu estou aqui, estou de boa, eu estou na igreja, eu estou salvo, né? Sim, mas Jesus não te salvou para te tornar um egoísta, para que você tenha salvação só para você.
Eu preciso ser um cooperador. Eu preciso olhar que os campos já estão prontos para a ceifa. Querido, entenda isso. Nós não precisamos mais, me perdoe que eu vou falar, alguns talvez não entendam. Nós não precisamos mais ficar plantando. Nós temos que começar a colher. Colher. São 2000 anos de história. E Jesus falou naquela época. Vocês dizem que ainda precisa de 3 meses. Eu já digo para vocês, já está na hora da colheita. Naquela época, já estava na hora da colheita. Nós precisamos entender que as pessoas, elas estão sedentas por Jesus. Você senta com alguém que você nem conhece, você começa a puxar uma conversa, de repente aquela pessoa começa a abrir o coração dela. Você já se deparou com isso? A pessoa começa a falar, e aí de repente começa a falar da família, começa a falar da vida, e você fica ouvindo ali, né? Já fazendo o papel de um terapeuta, né? Já vai ouvindo ali, ouve, a pessoa já está sendo curada ali, só dela falar. Aí no final você diz, poxa querido, mas olha, eu quero te apresentar algo que pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida, da tua família, você pode ter uma revolução, Deus pode realmente fazer, e você começa a entrar com o evangelho, você começa, querido, já está pronto para a colheita. Mas eu preciso entender que eu não posso fazer tudo sozinho, e que eu preciso de pessoas me ajudando como cooperadores. Tem pessoas, querido, querendo fazer a obra de Deus sem Deus. Nem o Espírito Santo se tornou cooperador daquela pessoa, porque ele se firmou no seu conhecimento, no seu intelecto, na sua capacidade, que até o Espírito Santo ele acha que não precisa. Como diz o pastor Eibe, né? Que coisa triste. Mas eu quero crer, querido, que nós vamos sair daqui com um pensamento um pouco mais diferente. E a cooperação deve começar em casa, entre marido e mulher, pais e filhos, entre os irmãos. A família que aprende a viver o espírito da cooperação vai com certeza fazer a diferença na sua geração. Só para não perder o costume, só para nós finalizarmos, olhe para o irmão do seu lado agora, com aquela cara agora de que entendeu a mensagem, e diga assim, realmente, eu aprendi que eu preciso de você. Vamos ficar de pé, queridos, amém? Eu quero só fazer uma oração antes de entregar para o pastor Teixeira. Coloque a mão no seu peito, à altura do seu coração, querido, e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente queremos te agradecer, Pai. Obrigado. Obrigado porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem planos, projetos com nossas vidas. E nós queremos ser cooperadores. Queremos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque não somos perfeitos, temos falhas, mas nós cremos, Pai, que nós somos escolhidos, chamados para sermos cooperadores. Por isso nos ajuda, nos capacita, nos dê sabedoria, Pai, para que não venhamos a de repente fazer como Demas, Pai, abandonar, largar de mão, porque achamos que as coisas têm que ser feitas do nosso jeito, talvez. Não, nós somos cooperadores. Por isso nos ajuda, Pai, nos capacita, nos dê muita sabedoria, e ao longo dos anos nos traga maturidade para